Fala moçada, beleza? Milhomem na área, trazendo para você a gravação da nossa matriz de criminologia aqui no Grando Online. Você teve a oportunidade nos vídeos anteriores de fazer uma análise do conceito de criminologia, dos seus elementos caracterizadores e, inicialmente, diferenciando-a do direito penal e também da política criminal. É claro que nós continuamos a conversar a respeito da criminologia, porém, a partir do último tema tratado no vídeo anterior, que foi a importância da vítima, o estudo da importância e relevância da vítima para a prática delitiva, para a identificação desse fenômeno criminológico que é o crime, que é o delito. Nós falamos em prevenção vitimária, que é a possibilidade de se evitar a prática delitiva a partir da tomada de determinadas atitudes pela vítima. E agora nós vamos falar sobre medo. Como é que é, professor? É isso mesmo. Vamos falar sobre medo. O medo guarda extrema relevância e importância para a análise do fenômeno criminológico, que é o delito. E muitas das vezes é um fator de, digamos, gênese, de incentivo para a criação de políticas públicas de segurança, tanto em nível executivo quanto em nível legislativo. Então, joga na tela aí, Batata, por gentileza. Olha lá, o aspecto político-criminal que envolve a vítima e o medo do delito. A vítima também desempenha um papel fundamental no problema político-criminal, que é a análise do medo do delito. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. Você sabe que o medo não necessariamente guarda relação com o risco concreto de a vítima sofrer um delito. E eu vou te trazer um exemplo. Quando, obviamente, nós falamos em crimes contra a dignidade sexual, estupro, ordinariamente a imagem popular é daquele cidadão, o taradão, que vai, obviamente, se valer de um descuido da vítima em via pública para restringir a possibilidade de defesa e dar satisfação à sua lascívia, ao seu desejo sexual. É óbvio que essa situação acontece, mas ela acontece com muito menos frequência do que aquele amigo da família, ou o padrasto, ou o primo, que se aproveita, muitas das vezes, da vítima, por já frequentar-lhe a casa e gozar da confiança dos seus familiares. Infelizmente, isso se dá, por exemplo, em relação ao abuso sexual de crianças, o abuso infantil, quando as estatísticas mostram a grande maioria das pessoas apontadas como autores desse crime, que é um crime extremamente repugnante, são apontados como pessoas que já conviviam no contexto familiar, que já conheciam a rotina da família e que, portanto, em razão da confiança que sobre elas era depositada, se diminuiu o nível de precaução, de prevenção. Assim, o que nós temos é uma imagem do crime contra a dignidade sexual ou da situação hipotética possível e aquela que é mais provável, não havendo uma unidade entre elas. Isso faz com que muitas das vezes o medo, e não especificamente a estatística, a probabilidade do cometimento do crime seja adotado por quem queira dar um determinado viés diferenciado à adoção de políticas criminais. Isso pode ser representado, por exemplo, com a Lei dos Crimes Hediondos, de 1990, que surgiu dentro de um contexto histórico onde graçava, onde se apresentava crimes de extorsão mediante sequestro, havendo uma necessidade, pelo menos uma necessidade aparente, simbólica, de combate, e essa necessidade surgiu por meio da edição de uma legislação que trazia uma série de restrições à concessão de garantias processuais ou de garantias de execução penal. O fato é que a Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, ela já perdura há quase 30 anos, é bem verdade, vem sofrendo alterações e interpretações jurisprudenciais, mas ela foi originada a partir dessa interpretação ou análise do medo da população, o temor da população em relação à prática criminosa. Então, o que é importante que você saiba, medo e estatística criminal não necessariamente correspondem ao mesmo número ou ao mesmo fenômeno, beleza? Lembrando, obviamente, que o medo está no imaginário popular. Isso é importante, professor?
É porque o examinador pode perguntar para você qual a relevância do medo da vítima para a definição de políticas criminais. E as políticas criminais tanto podem se manifestar por meio da aplicação de política de segurança pública, por exemplo, com a distribuição do efetivo policial num determinado território, mas também pode representar a necessidade de criação de novos tipos penais, de novas leis que criminalizam condutas que ainda não existiam no ordenamento jurídico. Beleza pura? Volta aí para a tela, por gentileza, Batata. Muito bem. Vamos falar do quê, professor? Vamos continuar a falar sobre vítima e política social, especificamente sobre a vitimologia. A vitimologia ela vem chamando a atenção sobre a necessidade de formular e experimentar programas de assistência, reparação, compensação e tratamento das vítimas do delito. Vem cá comigo, por gentileza, Batata. Você já ouviu falar em garantismo penal? Garantismo penal? Pois é, o garantismo penal, cuja paternidade se atribui ao professor Luigi Ferraioli, italiano, professor da Universidade Roma III, é um sistema de garantias que deve reger em grau ideal um determinado procedimento de apuração de responsabilidade. E ele se preocupa, é bem verdade, única e exclusivamente com a pessoa que está sendo acusada da prática criminosa em face do Estado. Existe, no entanto, uma crítica a esse garantismo, onde se atribui, denomina-se a essa corrente de pensamento, a pecha, eu posso assim dizer, de garantismo monocular hiperbólico. Se você nunca ouviu falar nisso, ouça agora, porque eventualmente pode ser trazido na sua prova. Garantismo monocular hiperbólico. Professor, escreve isso aí para mim. Eu escrevo. Joga aí na tela, Batatinha. Olha lá. Garantismo monocular hiperbólico. Volta aqui comigo, Batatinha. Bom, o garantismo monocular hiperbólico é essa definição que os críticos do garantismo penal do professor Ferraioli dão e fazem em relação à preocupação única e exclusiva com o acusado da prática delitiva, dizendo que a vítima, aquela que sofrera a conduta desviante ou aquela conduta proibida no meio social, ela é deixada de lado. E nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco, especificamente tratando do fenômeno da vitimização. E é por isso que os críticos do garantismo, que dão o nome a ele, desse garantismo monocular hiperbólico, defendem uma outra teoria. Que teoria é essa? O garantismo integral. Esse garantismo integral, ele não só se preocuparia com o acusado no processo penal, mas também com a vítima, garantindo-lhe os direitos que foram surrupiados, que foram levados a partir da conduta delitiva daquela pessoa acusada da prática delituosa. O fato é que essa preocupação com a vítima vem sendo uma pauta constante das modernas alterações legislativas no nosso ordenamento jurídico. Vem cá comigo na 2. Por gentileza, Batatinha. E eu cito como exemplo a Lei nº 9.099/95, que institui aquilo que nós chamamos um conceito, o conceito de justiça restaurativa. Esse conceito de justiça restaurativa é o que permite, por meio do processo penal, que a vítima possa restar indenizada em face do crime por ela sofrido, garantindo-se, de um lado, o poder dever do Estado de eventualmente aplicar sanção penal a quem é acusado da prática criminosa, mas também, na mesma relação processual, garantindo que essa vítima possa ser ressarcida do dano sofrido por aquele que é apontado como suspeito ou acusado da prática criminosa. Volta aqui na 1, Batatinha. Posteriormente à edição da Lei nº 9.099, que você sabe, remonta ao século passado, uma lei muito avançada, nós tivemos a alteração do procedimento ordinário no Código de Processo Penal, que é aplicável a todo e qualquer crime, não só aos crimes de menor potencial ofensivo, como acontece na Lei nº 9.099/95, garantindo-se que se fixe, a título de indenização, um valor mínimo pelo próprio juiz criminal, contanto que haja um pedido expresso, seja do Ministério Público, seja do querelante, da vítima, no caso de crime de ação penal privada.
Dessa forma, evitando-se a instauração simultânea de duas relações processuais, uma de direito penal e outra de direito civil, que buscava única e exclusivamente a indenização pelo dano causado pelo autor do delito. O fato é que a vítima hoje é efetivamente uma preocupação do processo penal, ou seja, de uma manifestação de um sistema criminal composto pela criminologia, a política criminal e o direito penal e processual penal, assim como também é uma preocupação desse sistema o delinquente, o autor da conduta delitiva. É por essa razão que nós falamos na importância da vítima sob o ponto de vista desses elementos que eu apresento para você aqui na tela. Joga lá, Batata. Olha lá. A vitimologia vem chamando a atenção sobre a necessidade de formular e experimentar programas de assistência, reparação, restitution, compensação, seguro e tratamento das vítimas do delito. Vem cá comigo na 2. Eu ia já esquecendo de falar para você a respeito da Lei número 11.340 de 2006. Que diploma legal é esse? É a Lei Maria da Penha. Você sabe que a Lei Maria da Penha ela foi criada com uma única finalidade: garantir os direitos da pessoa humana do sexo feminino vítima de violência doméstica. Qual é a preocupação, portanto, da Lei número 11.340/2006? Não é verdadeiramente com o acusado, com aquele acusado da prática da conduta delitiva, seja ela violadora da integridade física, da integridade psíquica, da honra ou mesmo do patrimônio da vítima. A preocupação da Lei Maria da Penha é com a vítima. E isso mostra como hoje nós temos uma integralidade no que diz respeito à preocupação com a vítima, assim como se preocupa com o acusado, na grande maioria dos casos, demonstrando uma tendência essa caracterizada pela importância da vítima para a análise do fenômeno criminal. Beleza pura? Volta para a tela, Batata. É isso aí. Então, já falamos sobre garantismo monocular hiperbólico e podemos partir para a nossa questãozinha. A questão em comento foi cobrada no ano de 2014 no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Olha só, ao longo dos anos, verificou-se por meio dos estudos da criminologia que a vítima sempre foi deixada em um segundo plano, a contar do momento em que o Estado monopolizou a distribuição da justiça, a vítima foi esquecida. Como contraponto desses estudos, o Brasil elaborou algumas leis que priorizam a vítima. Dentre elas, pode-se citar a Lei número 11.923 de 2009, que criou a figura do sequestro relâmpago. Letra B, a Lei número 11.690 de 2008, que vedou a utilização de provas ilícitas no processo. Letra C, a Lei número 11.343 de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Letra D, a Lei número 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, na letra E, a Lei número 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Civis e Criminais. Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batatinha. Nós já conversamos a respeito da natureza da Lei número 9.099/95, que implanta o sistema de justiça restaurativa no processo penal brasileiro. E ela é chamada de restaurativa justamente por possibilitar a restituição, a restitutio in integrum da vítima, ou seja, indenização. O que se busca é a reparação do dano causado pelo autor do delito à vítima na relação processual penal. E o mais importante é que essa restituição ou reparação muitas das vezes se dá sem a participação de órgãos estatais, numa audiência de conciliação levada a cabo em juízo, é bem verdade, por um conciliador. Seria o reconhecimento da importância da autocomposição para a solução desse conflito de interesses. Então, toda vez que você se deparar com uma questão como esta, de 2014, joga aí na tela, Batatinha, que trata a respeito da relevância da vítima para a garantia dos seus direitos, e aparecer a Lei número 9.099, é ela que você deve marcar. Tá lá, ó, letra E, é a resposta correta da nossa pergunta, tá bom? Massa! Continua o jogo aí, professor.
Vamos falar agora sobre vitimização. Vamos falar sobre vitimização. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. A vitimização constantemente é um tema cobrado nos concursos públicos. Você vai ver lá no edital do seu concurso, se ele é bem detalhado, vai constar especificamente a questão da vitimização, e isso permite a classificação dos efeitos sofridos pela vítima em razão da prática da conduta delitiva. E nós vamos ver que essa vitimização ela pode ser classificada em vitimização primária, secundária e terciária. É a respeito disso que nós conversamos agora. Beleza pura? Tela? Muito bem, manda aí, profs. A vitimização primária. Vitimização primária é identificada com o dano que a vítima experimenta e que não se esgota na lesão ou perigo de lesão do bem jurídico. É a chamada vitimização primária. Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batatinha. A vitimização primária, portanto, por exemplo, num crime contra o patrimônio, é a diminuição do seu patrimônio em razão da conduta do autor da conduta delitiva, em razão da conduta do amigo do alheio. Pronto. Essa vitimização primária basicamente são os efeitos decorrentes da prática dessa conduta desviante, dessa conduta não amparada pelo direito. No entanto, a questão relativa à vitimização ela não se limita a essa vitimização primária, ou seja, às consequências diretas da conduta proibida do delinquente, mas também ela tem uma extensão. É essa extensão que possibilita a sua classificação como vitimização secundária ou vitimização terciária. Vamos ver do que nós estamos falando agora. Joga na tela aí, Batata. Olha lá, a vitimização secundária. A sociedade e o Estado estigmatizam a vítima, tratando-a como mero objeto, mesmo na apuração do crime, tornando-a também vítima do sistema legal. É a chamada vitimização secundária. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batatinha. Imagine a situação de uma vítima de estelionato. O estelionato, você sabe, ele é um crime contra o patrimônio realizado por pessoas muito inteligentes. O estelionatário é um cara inteligente. E ele precisa justamente do ardil, da esperteza intelectual ou eventualmente da fraude, dessa esperteza que é utilizada para a confecção de algum documento falsificado para incutir em outrem uma determinada sensação, uma fraude, uma má percepção ou falsa percepção da realidade que justamente permitirá ao estelionatário a obtenção da vantagem patrimonial indevida. Quem nunca ouviu falar do conto do bilhete premiado, quando um cidadão que caminha, por exemplo, todas as manhãs é abordado por uma determinada pessoa ou uma dupla de pessoas, que normalmente eles atuam em dupla, para justamente pedir uma informação acerca de onde se encontra uma agência da Caixa Econômica Federal, já que tem a necessidade de descontar um bilhete premiado. E a vítima, então, diz onde é que há, e o estelionatário pede à vítima uma ajuda, prometendo a ela uma parcela desse prêmio da Loteria Federal, por exemplo. No entanto, em contrapartida, exigindo o pagamento de uma determinada quantia que é alegada a título de seguro que é exigida pela instituição bancária. A vítima, então, entrega essa quantia, às vezes de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, e, obviamente, nunca vai ver a cor de nenhum prêmio da Loteria Federal, porque não existe o bilhete da Loteria Federal. Aí a pergunta que eu te faço, é óbvio que o estelionatário é uma pessoa inteligente, mas não existe o sucesso do estelionato sem a vontade de enriquecer da vítima. É ou não é? Vem cada um, Batatinha. Dessa maneira, nós podemos falar que a cupidez, essa vontade de ficar rico, sem necessariamente atrelar a esta vontade o trabalho, faz com que a pessoa vítima do estelionato seja vista como um tolo, um bobo, uma pessoa que é passada para trás e, portanto, muitas das vezes essa pessoa sequer leva ao conhecimento da autoridade policial ter sido vítima desse tipo de conduta. E quando o faz, muitas das vezes, na própria delegacia de polícia é ridicularizado. Mas, meu amigão, como é que você se deixa cair num negócio desse? Com tantos anos de vida nas costas, você foi cair nesse conto? Você é besta? Olha o que você fez, etc, 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 etc. E a vítima acaba sendo punida
mais uma vez, ela foi punida com a conduta do estelionatário que lhe levou 10, 20, 30 mil reais, e quando leva a autoridade policial o conhecimento desse fato, buscando justamente uma guarida, uma proteção, uma possibilidade de restituição daquilo que perdeu, ela é ridicularizada. Essa é a chamada vitimização secundária. Essa vitimização secundária também se dá e se manifesta, por exemplo, por força da necessidade de que a vítima seja ouvida na delegacia de polícia, seja ouvida em juízo, sem que se preocupe muito com o seu estado emocional, com os danos psicológicos decorrentes da prática da conduta delitiva do qual ela foi vítima. Assim, vitimização primária é aquela que é vinculada necessariamente ao autor da conduta proibida descrita como crime em lei. E a vitimização secundária é a ausência de amparo dos órgãos estatais para tutelar e dar a atenção necessária à vítima em razão de ter sofrido uma prática criminosa. Só que nós, além de falarmos da vitimização primária e da vitimização secundária, também vamos falar sobre um outro conceito, o conceito de vitimização terciária. E agora, joga na tela, Batata. Olha aí a vitimização terciária. Essa decorre da estigmatização e abandono que certos delitos trazem às suas vítimas. Como é que é isso, hein, professor? Vem cá na 2, Batata. Olha, deixa eu conversar um pouquinho com você a respeito de processo penal, o que eu acredito que vai facilitar a sua compreensão da vitimização terciária. Existem crimes, sendo que a regra é que os crimes sejam crimes de ação penal pública incondicionada, onde o legislador divide com a vítima o interesse na persecução penal do acusado. São chamados crimes de ação pública condicionada à representação da vítima. E um crime especificamente previsto no Código Penal que traz essa ação penal pública condicionada à representação da vítima é o crime de estupro. O estupro é um crime contra a dignidade sexual, onde alguém, homem ou mulher, constrange outrem, homem ou mulher, a prática, seja de conjunção carnal ou de qualquer ato de conotação sexual em contrariedade à vontade da vítima. Beleza? Muito bem. Só que o legislador, ele não dá o direito ao Estado de mover a ação penal contra o suposto autor dessa conduta delitiva sem a autorização da vítima. Por quê? Porque sabe que o processo, a investigação, traz tanto os danos à vítima quanto os danos causados pelo próprio delinquente, pelo próprio estuprador. Muitas das vezes, a vítima sequer tem a intenção de levar ao conhecimento da autoridade pública tal fato, com vistas à preservação da sua honra subjetiva, da sua imagem, com vistas a evitar o sofrimento decorrente da sua participação para o esclarecimento dos fatos, como o fato aconteceu, qual foi a conduta detalhada do acusado durante a prática da relação sexual não consentida. É por essa razão que a vitimização terciária, ela guarda relação com esse conceito aqui, ó, estigmatização. A estigmatização da vítima. Vem cá não, Batata. Você já parou para pensar o que é estigmatização? Estigmatização tem a sua origem etimológica. Eu me lembrei agora de etimológica porque nos vídeos anteriores tinha uma questão onde se falava que a etimologia do crime não é a etiologia do crime é que caracteriza a criminologia. Mas aqui no caso da estigmatização, eu vou falar em etimologia mesmo, ou seja, a origem da palavra estigma diz respeito a sinal, uma marca. Estigmata, em latim, é a marca, aquele sinal, aquele carimbo na testa de uma determinada pessoa como sendo, por exemplo, no caso, vítima de estupro. Isso não é, obviamente, uma conduta adequada, uma conduta que importa no desenvolvimento saudável das pessoas, sabendo que, e das relações sociais, sabendo que essa vítima não contribuiu para o fato de ter sido estuprada. Mas infelizmente, parte da população entende e atribui à própria vítima, à mulher, em razão do tipo de roupas que usa, ou do tipo de comportamento, ou da música que ouve, como um fator de estimulação à prática de crimes sexuais contra as mulheres.
E é por essa razão que se resguarda a vítima por meio desse conceito e identifica-se a vítima por meio dos efeitos decorrentes dessa estigmatização, que é a vitimização terciária. Então, para fins de revisão, anote e faça o seu mapinha mental. A vitimização ela pode ser classificada em vitimização primária, secundária e terciária, sendo que a primária guarda relação com os efeitos diretos decorrentes da prática criminosa, a secundária, em razão da falta de auxílio ou auxílio insuficiente do Estado para a solução do crime e satisfação dos interesses da vítima, então guarda-se relação com a atuação estatal na persecução penal ou investigação policial. E a vitimização terciária decorre desse conceito de estigmatização, de imagem social, reputação, de dano à honra da vítima decorrente de ter sofrido uma conduta criminosa. É absurdo? É, mas existe essa classificação na criminologia e nós sabemos, infelizmente, que algumas pessoas ainda professam esse tipo de entendimento. Beleza pura? Bom, vamos ver agora como é que o examinador cobra essa questão. Joga na tela aí, Batata. Muito bem, questãozinha cobrada no concurso da Polícia Civil do Ceará. Concurso para delegado de Polícia Civil de primeira classe. Quando a vítima, em decorrência do crime sofrido, não encontra amparo adequado por parte dos órgãos oficiais do Estado, durante o processo de registro e apuração do crime, como, por exemplo, o mau atendimento por um policial, levando a vítima a se sentir como um objeto do direito e não como sujeito de direitos, caracteriza a vitimização estatal ou oficial, b, a vitimização secundária, c, a vitimização terciária, d, a vitimização quaternária e e, a vitimização primária. Volta aqui na 1, por gentileza, Batatinha. Nós fizemos a classificação da vitimização e apontamos na vitimização secundária o mau atendimento, a ausência, a omissão, a ausência de preocupação com o estado da vítima, transformando-a em objeto. Eu poderia até utilizar um conceito do materialismo histórico marxista, a reificação da vítima. A vítima deixa de ser sujeito de direitos e passa a ser tratado como uma mesa, uma cadeira. Isso é o quê? Vitimização secundária. Joga aí na tela, Batatinha, por gentileza. Olha lá, a resposta da questão é a letra B de bola. Vem cá comigo, Batata. Meu querido, minha querida, eu espero que você esteja gostando. Esse é o nosso curso de criminologia aqui no Grando Online. E eu tenho absoluta certeza que após assistir às aulas, fazer as questões, os exercícios, adquirirá a segurança necessária para resolver com exatidão as questões que lhes forem apresentadas na sua prova, no seu concurso. E não se esqueça, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Um abraço do Milhomem. Valeu!